E dando sequência ao nosso Evidência de hoje, eu recebo a psicóloga Suelen Santoro. Muito obrigada, Suelen, por estar participando mais uma vez com a gente, desta vez com uma novidade, a qual eu fiquei muito feliz, lançando um livro Recriando-se. Achei muito bonito o título, né, o tema do livro. Como que foi, Suelen, assim, a ideia de unir, né, as suas ideias, unir aquilo que você acredita e transformar num livro? Como que surgiu essa iniciativa? Primeiramente, boa tarde, Isabela, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A ideia do livro veio compartilhar, eu acredito que as nossas histórias conectam com pessoas, né? Então, eu resolvi trazer no livro o aprendizado que eu tive para minha vida, né? Momentos de crise, às vezes a gente não tem muito o que fazer. Não tem muito o que a gente fazer, a não ser recriar ali, fazer um mergulho interno, né? E que às vezes não tem saída. E o único lugar que a gente tem para onde é para dentro da gente. Então, nesse livro eu compartilho algumas... de forma breve, né, alguns contextos, mas ele traz mais o conhecimento da Gestalt terapia, que é uma abordagem dentro da psicologia da qual eu atendo, e também da neurociência. E daí lá eu explico o porquê as coisas acontecem, como acontece do ponto de vista emocional, e trago também questões práticas para transformar a crise em oportunidade. Você traz então também questões práticas, Suelen. Olha que interessante, gente. Eu peguei meu celular porque eu gosto de ver quem está na live, que o pessoal manda mensagens, participa, né, Suelen? Suelen já veio aqui outras vezes, ela sabe que a gente gosta de interagir. Então, mande você também as suas perguntas, caso você tenha alguma colocação. A abordagem do livro, Suelen, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas gostaria muito de ler. O livro, ele fala para você dar uma nova visão para aquele momento de crise. Isso. Um novo significado para aquele conflito, para aquela situação. Como é possível você, na hora da crise, conseguir ter uma outra visão? Porque, geralmente, quando a pessoa vive uma crise, ela fica muito desesperada, o hiperfoco fica em cima do problema, né? Como mudar isso? Quando a gente está na crise, nós nos concentramos na crise em si, no problema em si, e ficamos fechados a outras possibilidades. E essas possibilidades, elas existem, mas elas estão ocultas, porque nós estamos concentrados naquele momento de crise. E muitas vezes é por não aceitar aquele momento difícil. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. É o reconhecer de que eu estou na crise, eu estou no momento difícil, né? E aí depende, perdi alguém, perdi o emprego, estou numa situação financeira difícil, o meu casamento acabou. Então, é reconhecer a tristeza e emoções que estão. Não fugir daquele problema, mas encarar ele de frente. Isso. E depois, quando eu reconheço, aí sim eu consigo vislumbrar novas possibilidades. Então, a ideia é, quem não vive crise, né? Todos os dias nós temos problemas, uns grandes, outros maiores, mas nós sempre estamos em crises e convivemos com elas no dia a dia. Então, a ideia é realmente trazer e proporcionar isso para o leitor, uma reflexão de que é possível transformar esses problemas em oportunidade de crescimento. Olha que interessante, né? A gente escuta isso, né? Tem pessoas que falam, olha, foi numa crise que eu, diante de uma crise, de um problema financeiro, que eu tive a ideia de montar a minha empresa. Foi depois de um divórcio, uma crise amorosa, uma crise no relacionamento, que eu dei um novo significado para minha vida, eu fui viajar, né? Então, assim, mudar a forma de enxergar aquela crise. Vai ter dor? Vai, né, Suelen? Porque toda crise, toda mudança traz, né? Sai da zona de conforto, né? Sai. Traz uma dor ali, a dor de perder algumas coisas, mas a oportunidade de ganhar outras, né? Agora, o que eu queria trazer aqui, Suelen, você como psicóloga, a gente já conversou várias vezes, o problema do vitimismo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está ali no momento de crise e ela fica se vitimizando. E por incrível que pareça, aquela situação se torna confortável. Às vezes a pessoa não consegue sair daquele papel de vítima. Isso acontece? Muito, muito. Mas quantas pessoas que, né, até as pessoas que estão nos assistindo, elas vão conseguir fazer referência disso? Quantas pessoas à nossa volta a gente vê que estão passando por uma situação, mas não conseguem agir, não conseguem fazer nada para sair dessa situação? Então, esse é o vitimismo, onde ela se apega àquele problema e entende que o mundo é culpado por aquela situação que ela está.
E quando eu falo de transformar a crise em oportunidade de crescimento, que é o recriar-se, é eu entender que eu sou protagonista da minha história, entender que eu sou responsável por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vivo e por aquilo que eu faço. Parar de culpar, né? Eu vou culpar o governo, eu vou culpar meu vizinho, eu vou culpar o professor, o pai, a mãe, né? E começar a pegar essa responsabilidade e ser protagonista da mudança. Hein? Exato. Posso até te dar um exemplo bem simples e rápido. Vamos pegar, né? Tu falou da crise do governo. Crise financeira, a carne está muito cara, não tenho condições de comprar. Ao invés de ficar reclamando, né, a pessoa pode buscar outras oportunidades. Então eu vou optar por uma alimentação diferente, uma alimentação mais saudável. Vou deixar a carne de lado, então, por enquanto, por período, e vou aprender a fazer outras receitas. Então, é isso. Tentar sair daquela visão, né? A Fátima Pereira participa do nosso programa com mensagens na live, dizendo: nos momentos difíceis, a leitura é uma terapia. Parabéns à escritora pelo livro. Olha, Fátima, muito obrigada, muito bem colocada a sua mensagem. Uma das coisas que eu creio que para mim funciona muito nos momentos de crise, é ler, porque a leitura te projeta para fora daquela situação que você tá, te dá uma outra visão. A leitura ajuda muito também, né, doutora? Sim, ajuda muito, porque é naquele momento do silêncio que você se conecta com o seu interior. E eu falo isso também muito no livro, na verdade eu falo isso muito no meu trabalho como um todo, esse mergulho interior. A luz está aqui dentro, não está fora. E quando a gente não encontra a solução, é normalmente porque a gente está olhando para fora. Olha que legal. A massoterapeuta Joassara mandou boa tarde aqui pra gente. Oi, querida, obrigada por estar participando. Chegou aqui por mensagem, deixa eu só abrir aqui que está no outro lugar, porque quando é por mensagem eu não revelo o nome, não é na live. Uma telespectadora perguntou: uma crise amorosa onde você não vê sentido mais para sua vida, tem como sair disso? Tem oportunidade nisso? Com certeza. Toda crise, todo desconforto, ele pede uma ação. Né? Então a gente precisa começar a escutar esses momentos difíceis, esses momentos de desconforto, que é ali onde precisa ter uma mudança. Então, se uma relação amorosa ela não está como você quer, e aí a gente precisa entender quais são os motivos, é preciso rever, porque é muito provável que você não está mais conectada com aquilo. Só que o que acontece? Normalmente a gente coloca a culpa no parceiro, que o parceiro não faz isso, o parceiro ou a parceira não faz isso, não faz aquilo. Tá, mas e eu? E o que eu posso fazer? E muitas vezes a gente quer mudar o outro, e não é sobre isso. Em nenhum momento no meu trabalho, no meu livro, eu falo sobre esperar a mudança dos outros, mas é eu aceitar o outro como ele é. Se ele é assim, ótimo, e me satisfaz, ok. Se ele não é, eu preciso buscar mudança. Na hora, né, no caso dessa telespectadora, pelo que deu a entender, né, teve alguma separação, algum rompimento. Na hora desse rompimento, é normal nos primeiros dias aquela sensação ruim de falta. Isso faz parte desse processo de sair de uma situação para depois buscar uma outra, né? Sim, com certeza. Esse sentimento, a gente fala que é o luto. O luto não é só a perda de um ente querido, mas é qualquer perda, né? Perda de relacionamento, perda de emprego e tudo mais. Então, é um momento de dificuldade, é um momento difícil que passa, tudo passa. Tudo passa. Olha que legal. A Roseli pergunta: onde encontra o livro? Opa, Roseli, isso aí, antecipou minha pergunta. Gostei, Roseli, tá ligada aqui com a gente, a Rose. Obrigada, viu, querida? Onde encontramos o livro da doutora Suelen? Fala pra gente que a gente tá querendo saber aqui. Legal, Roseli. Hoje, esse livro está disponível somente no digital, tá? Então, vocês podem encontrar lá no meu Instagram, @SuelenSantoro, no final é Santoro com 2 Os, tá? Suelen, deixa eu pôr na live aqui, Suelen Santoro com 2 Os no final. Ah, tá. Aqui, ó, no Instagram, pessoal, tá? Pessoal do Insta, vamos seguir a Suelen Santoro, psicóloga, né? E lá você encontra o link para adquirir o livro Recriando-se. Isso, né? Isso. Tem o link lá na bio, clicar lá, só encontrar que lá na link tem vários serviços que eu ofereço, né? Mas tem o link do livro lá, é um dos primeiros. Olha que legal. Quantas páginas tem o seu livro?
Ele tá com 65, se eu não me engano. 65 páginas, olha que gostoso. Mas ele tá bem gostoso. Eu procurei fazer ele de uma forma bem acessível, bem prática também. É um mergulho mesmo, né, Sueli? Isso. Eu trouxe eu estava, né, pesquisando aqui para conversar com a Sueli sobre esse tema, e eu trouxe uma história que eu achei interessante aqui. Não sei também o quão verídica é, mas serve de inspiração e tem a ver com esse tema. É o seguinte, né? Foram enviados 2 vendedores de sapato até a África, né? Isso no ano de 1900, segundo essa história aqui, né? Que eu não sei, acho que é uma ficção aqui. Aí eles mandaram telegramas para o chefe, né? Separadamente. Um deles dizia: situação desesperadora, eles não usam sapatos. O outro dizia: olha, uma enorme oportunidade, eles ainda não têm sapatos. Então aqui mostra, né, 2 pontos de vista, né? Como eu falei, né, não sei se essa história aconteceu, se não aconteceu, eu acredito que é uma ficção, é só uma reflexão. O vendedor de sapato viu nas pessoas que não usavam sapato, um viu uma oportunidade. Olha, agora vai ter um monte de cliente, né? E o outro viu com uma péssima ideia, que ninguém usa sapato. Então, isso mostra também que a mesma situação pode ser encarada de 2 pontos de vista diferentes. Isso acontece com a crise também. As pessoas conseguem ter a mesma situação, 2 pessoas ter 2 pontos de vista diferentes? Com certeza, sempre tem aquela pessoa que reclama e aquela pessoa que encontra a solução. Então, a pessoa ali, ela viu naquele momento difícil com, né, aquela pessoa, o outro viu, não, vamos encontrar oportunidade ali. E a crise criar uma solução. Isso. E a gente percebe isso, né, que as pessoas otimistas, aquelas que conseguem ver as coisas com um olhar mais leve, mais positivo, geralmente elas conseguem melhores resultados no estudo, no trabalho, do que as pessimistas que ficam só reclamando, né, Sueli? Sim, porque eu falo... no meu trabalho, nada do que eu escrevo, nada do que eu trabalho com os meus pacientes ou com meus clientes, eu levo a algo que é só teórico, mas é prático, é algo que eu já vivi. E eu falo que eu sou fruto de situações difíceis, que não vou dizer que é simples, que a gente sempre está sendo positivo, mas é possível olhar aquela situação, aí você se joga no chão, brinca, a gente se joga no chão, a gente baba, a gente chora, mas depois volta. Quem nunca, né? Quem nunca dormiu com o travesseirinho molhado ali de chorar, né? Isso, mas a questão né? Depois, no outro dia, seca as lágrimas, toma um banho e fala assim, tá, e agora? O que eu posso fazer com isso? E buscar a solução. Esse negócio de vida perfeita, pessoal, sempre eu falo aqui para os meus telespectadores, só existe nas redes sociais, no Instagram. A vida real tem altos, tem baixos, tem problemas, tem dificuldade. Só que a gente aprender a encarar essas dificuldades, aprender que a nossa mente pode nos sabotar se a gente não tiver um controle, né? Isso é tão importante para a gente conseguir vencer mesmo esses obstáculos. Por isso que o livro, eu achei a mensagem dele muito interessante. Quero te parabenizar mais uma vez e dizer para você deixar então aqui novamente suas redes sociais e uma mensagem para a gente concluir. Ok. Bom, então quem quiser me conhecer mais os meus serviços, tem a opção lá do Instagram, né, @SuelenSantoro, com 2 O no final, tá? Podem me seguir, eu estou à disposição, comentários, quer me chamar no privado, eu estou aqui para auxiliar e levar o meu conhecimento e o aprendizado que eu adquiri até hoje. Como mensagem, eu deixo que as situações... A vida real ela é composta de crises, né? A todo momento você precisa recalcular rotas e encontrar novas formas de fazer. E as possibilidades elas existem. Eu digo que existe uma infinitude de possibilidades. Elas são infinitas, só que a gente precisa começar a trabalhar a nossa mente. Por isso que eu trago no livro a neurociência, né? Que a gente precisa trabalhar a nossa mente, usufruir da neuroplasticidade, do nosso cérebro, essa capacidade de readaptação, de adaptação e readaptação, para então vislumbrar novos caminhos. Então, sempre é possível. Eu digo que toda situação, toda crise, sempre há uma saída. Não existe crise sem saída. Aí, viu? Não importa o que você está passando, tem uma saída, tem uma solução, você não está sozinho e se precisar, busque ajuda espiritual, busque ajuda profissional, terapia, busque ajuda na medicina, só não fique parado sofrendo, tá bom? Combinado?
Muito obrigada, viu, Suelen, pela sua participação aqui. Que Deus continue te abençoando, te capacitando e sempre com as novidades, estamos sempre aqui para contar aqui para o pessoal, viu? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Isabela.